Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo e abençoado. Saudade mais de vocês. Agora, vocês estão sabendo, a gente já comunicou aí nas nossas redes sociais que o nosso podcast está sendo quinzenal, né? A gente está passando por algumas reestruturações para trazer o melhor conteúdo para você todas as semanas. Então, decidimos por entregar esse conteúdo para você de 15 em 15 dias. Então, vamos continuar trazendo pessoas maravilhosas aqui para estar contribuindo com a sua vida, te enchendo de esperança, de fé, do amor do Senhor sobre vocês. Mas agora a gente vai ter um intervalozinho, mas não esquece, esse período que a gente não tiver aí nenhum conteúdo transitando é o tempo que você tem para maratonar nos nossos episódios anteriores. E eu acho que é sensacional. Uma das nossas grandes novidades da temporada é esse cenário incrível que a gente está construindo para te entregar um melhor conteúdo, tanto em áudio, em vídeo, em estrutura, porque a gente quer trazer o melhor conteúdo para você, porque aqui a gente não faz nada para nós, né? Não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor, tudo sobre Ele, o amor dEle através de nós para a sua vida. Amém? E hoje, né, nesse dia incrível, eu quero compartilhar esse momento de entrevista com uma pessoa que para nós é muito especial aqui na igreja, tem contribuído muito com o nosso crescimento como pessoa, como ministério, como família. É o pastor Rodrigo. A gente conhece ele aqui, gente, como Rodrigo da Adélia. E aqui nos bastidores ele já contou para mim que eles tinham um apelido que ele vai contar daqui a pouquinho. Pastor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast LP. A gente está assim com uma satisfação e uma felicidade muito grande em ter você aqui, dividindo um pouquinho da sua história, da sua jornada. É uma pena que a Adélia não pôde estar aqui junto, que a gente sabe que ela está hoje em outros compromissos, mas não vamos perder essa oportunidade. Num breve momento ela vai estar aqui com a gente também contando um pouquinho sobre a história dela, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, né? E eu queria saber, afinal de contas, quem que é o Rodrigo? Bom dia, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. É uma história longa. Então, o Rodrigo e a Adélia, né? Nós temos já um relacionamento de 34 anos. Uau! Nós começamos a namorar, nos conhecemos com 16 anos. Gente, na adolescência. Isso, 16 anos, menino ainda. Conheci ela de bicicleta e quando eu conheci ela, comecei a paquerar ela, um amigo meu teve que levar minha bicicleta para casa e eu voltei com ela e levei ela até na casa dela. Gente, olha para você ver. Muito história bacana. De filme, né? É muita história para contar, é uma história de filme. E viemos de uma família bacana, uma família simples, todos dois não conhecia Jesus. Sério? Então, desde o início do nosso relacionamento, embora foi muito bacana, e é até hoje, mas totalmente sem Cristo. Entendi. Então, nós começamos tudo errado. A verdade é que nós começamos tudo errado. Mas como diz nosso pastor Márcio, o início, né, a gente não tem como muito escolher, mas o que importa é como termina, né? Ou seja, mesmo. Como está agora, né, pastor? Isso mesmo. Então, começamos a namorar. Desde cedo trabalhávamos muito, eu e ela. Sempre nós somos muito independentes. E tivemos uma vida, né, desde cedo já como um casal normal. Olha que legal. Mas então nós não tínhamos Deus. Hoje nós temos essa mentalidade, a gente sabe que nós começamos errado. Sim. Inclusive depois que nós casamos e tivemos filhos, nós pedimos perdão para os nossos filhos, principalmente para a Isabela, né? Pedimos perdão para ela porque nós tivemos ela da forma errada. Entendi. Entendeu? Então isso foi muito... É um marco para nós também. Sim. É um exemplo daquilo que a gente aprendeu e passou para ela. Uhum. Então, começamos o nosso namoro, viemos de uma família, principalmente a minha família, uma família muito festeira. Opa!
uma família abençoada, mas uma família sem Deus. Então eu não conhecia o Evangelho, eu não conhecia Cristo. Entendi. E ali nós somos criados no meio de muita bebida, droga, muita festa, muita liberdade. Sim. E a Adélia ficou grávida, né, antes da hora, como se diz, e várias coisas vieram acontecendo. Mas isso não significa que Deus que isso ia impedir, né, o propósito de Deus na vida de vocês, porque vocês recalcularam a rota. Amém. Né, pastor? Vocês conseguiram ali, no meio desse ambiente totalmente desigual, né? Um ambiente realmente espiritualmente desnivelado, né? Sim. Vocês conseguiram achar o caminho. Isso. E achou. Isso. Então, nós namoramos e ficamos noivos durante 7 anos. O nosso noivado é uma coisa interessante. Pelo excesso de liberdade que a gente ia, falta de entendimento, nós ficamos noivos num boteco. No boteco? Sem ninguém saber, sem pai saber, sem mãe saber, sem eu ter pedido permissão para a mãe dela. Não pediu nem autorização? Nada. Aí, nada. Tem um comentário aí no mundo que eles falam que nossa amizade não foi feita no boteco. Mas no seu caso, o noivado foi no boteco. Foi feito num boteco. Então era totalmente atrapalhado. Entendi. E voltando um pouquinho na minha história, falando de família, eu tive muitos problemas que eu não consegui enxergar isso. Entendi. Todos os problemas que tinha na minha família estavam guardados dentro do meu coração. Entendi. Então eu passei assim, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe na época ela era uma mulher com problema de nervos. Oh, meu Deus. Que se fosse hoje ela ia ser uma mulher totalmente depressiva. Entendi. Então logo na minha adolescência, na infância, adolescência, eu visitava muito a minha mãe nos hospitais psiquiátricos. Isso o senhor tinha quantos anos? Isso eu tinha na fase de 13, Nossa, 12. Muito jovem. Então eu fui tendo essa experiência e trazia isso no meu coração. Sim. Embora ainda não tinha saído isso para fora. Sim, estava guardadinho. Estava guardadinho. Então eram momentos ruins, né, para mim, que lá na frente isso ia vir estourar. E a panela de pressão, eu costumo dizer que a panela de pressão ali ia estourar. Isso. Então a minha mãe e meu pai, apesar de ser um casal excepcional, que eu amei eles muito, hoje eu não tenho eles mais, eles também tinham um relacionamento complicado. Entendi. Muitas brigas, muita discussão. Meu pai, embora foi um homem de excelência, trabalhador, dedicado, que amava a sua família, mas por outro lado ele também era um homem muito ignorante. Entendi. Você entendeu? Então aquele lance de... Não funcionava aquela engrenagem, né? Aquele Rodrigo? Lance de o pai carinhoso, que dá um abraço no seu filho. Não existia. Então você que é um homem que está nos assistindo, pega essa visão aí. Meu pai era um homem que não abraçava, não dava um beijo, não fazia um carinho em mim. Não manifestava um carinho no afeto. E lá na frente eu senti falta, porque depois que eu casei, eu também era esse homem. Ah, meu Deus. Você reproduziu aquilo que você recebeu. Isso. Então, no início do meu casamento, dos primeiros anos, eu era totalmente seco. Oh, meu Deus. Ignorante. Eu não tinha aquele carinho especial pelos meus filhos. Eu não tinha aquele... até hoje eu tenho que me esforçar para isso. Sim, e a nossa vida é assim, né? Porque eu não mesmo. aprendi. Sim. Então hoje, para me dar um abraço, um beijo nos meus filhos, eu esforço. Por quê? Porque eu sei que isso é bom. Sim. Então, isso é bom para eles, é bom para mim, é libertador. A gente vai aprendendo, né? Isso, a gente aprende. Eu falo que quanto mais carinho eu deposito, é automático, eu recebo. Isso vira um ciclo, né? E um ciclo positivo. Porque existem famílias muito disfuncionais hoje, né? Sim. Aquela questão de se eu não abraçar, se eu não manifestar um carinho para o meu filho, ele vai achar que eu sou fraco. Isso não é fraqueza, né, pastor? Isso. Então, na minha família, nós somos 6 irmãos. Desses 6 irmãos, nós também presenciamos muito divórcio na minha casa, lá na minha família. Só homens? Ou tem... 4 homens e 2 mulheres. Entendi.
Então tivemos 2, 3, 4 divórcios, Meu Deus. mais o da minha sobrinha, então foram 5 divórcios. E querendo ou não, isso reflete na nossa vida. Sim, claro. Entendeu? Faz a gente refletir sobre muitas coisas, Isso. né? Então, eu trouxe isso tudo guardadinho dentro do meu coração, porque era aquilo que eu via, que eu aprendia. Sim. E interessante que no primeiro ano do meu casamento foi um fiasco, Meu Deus. porque eu bebia muito, eu saía do serviço, em vez de eu ir para casa, eu ia beber, eu ia para os botecos. Jesus. Então era quase que normal isso na minha vida. E a Adélia ficava me esperando em casa com a Isabela, que era um neném de meses. Entendi. E por muitas das vezes eu esquecia, nos primeiros meses de casado, eu esquecia que eu tinha casado. E eu saía, bebia, falei, opa, peraí, Peraí, tem que eu tenho alguma uma coisa esposa e errada. um menino em casa. Aí eu chegava em casa e aquilo eu fui fazendo raiva nela, aquela ira toda, até um dia que eu cheguei em casa, já meio bêbado, Meio grogues. ela trancou a porta do quarto, não deixou eu entrar, e nesse dia, meus irmãos, foi uma das piores vergonhas da minha vida. Nossa, imagina. Eu peguei e quebrei a porta com a pesada, eu ranquei a porta do quarto. Meu Deus do céu. Isso foi um fiasco na minha vida, sabe? Imagina. Então, tudo indicava que eu também entraria para essa estatística maligna do divórcio. Sim. Porque vindo de uma vida totalmente à vontade, bebida, Sim. droga, uma vida totalmente... Com uma infância cheia de marcas. Uma infância né? cheia de marcas, uma ignorância, eu era muito ignorante. E eu costumo dizer para os casais, quando a gente está dando um curso, uma palestra ou na célula, eu costumo dizer assim, que a Adélia esperava todo dia um príncipe chegar em casa. Nossa. Mas na verdade só chegava o cavalo, Jesus, que era eu. Entendi. Então, foi um marco para mim esse dia, foi uma vergonha. E eu precisava de Jesus e não sabia. E foi aí que a sua chave virou? Foi aí que a chave começou a virar. Então, desde cedo eu sempre gostei muito de jogar bola. Sim. E aí, com meus amigos, já era da igreja, aí começaram a me convidar, vamos jogar bola com nós, vamos jogar bola, mas na verdade eu fui descobrir depois que era uma estratégia evangelística para alcançar a minha vida e da minha esposa. E que dá certo, né? E que dá certo e que deu certo. Oh, glória, que Graças a bênção, Deus. Graças a Deus. Então eu comecei a jogar bola com eles e num belo dia estava chegando o mês do carnaval e na igreja que eu frequentava sempre fazia lá o acampamento de carnaval, retiro de carnaval. Sim. Então me convidaram para participar e eu ainda assim meio na dúvida, né? Vamos ou não vamos? Será que eu vou? Será que eu não vou? Esse negócio de crente e tal, que eu também não gostava muito não. Entendi. Eu não gostava muito desse negócio não. Aí a Adélia, não vão e tal. Você achava meio careta? Totalmente careta. Eu era do mundo totalmente louco, né? Vida louca. Verdade. Então, eu aceitei, falei com a Adélia assim, nós vamos para esse retiro com eles e nós vamos ficar lá 1 ou 2 dias. Se lá tiver ruim, A gente zarpa. a gente vai embora para o outro sítio, porque eu já tinha um sítio pago. Você já tinha um plano B? Tinha o plano B todo Olha, preparado, gente. com regado de bebida e de tudo de ruim, tinha lá. Meu Deus. Que era a minha vida anterior. Sim. Só que, quando nós chegamos nesse retiro, chegamos lá na sexta noite e passamos a noite acampado numa barraca. A Isabela ainda era neném de 6 meses. Nossa, novinha. Novinha. E estava tudo indo, correndo legal, estava bom demais. Eu tinha muitos amigos nessa igreja, né? E no culto do sábado à noite, quando o pastor fez o apelo, quem gostaria de aceitar Jesus, entregar sua vida para Jesus, eu meio que inocente, né? Eu levantei as mãos, eu e a Adélia, gente. e aí foi a virada de chave na nossa vida. A graça irresistível te alcançou. Isso, aí a graça de Deus me alcançou. Então, desde então, eu entendo que o Senhor tinha um plano para a minha vida. Amém. Glória a Deus. E a partir daí a minha vida começou a mudar.
Embora no meu início da caminhada cristã, eu tive umas 3 ou mais recaídas. Sim. Porque eu firmava na igreja, mas... E é um desafio muito grande, pastor, ter essa jornada e não ter essas recaídas. É por isso que é importante você ter essa rede de apoio. Isso. Né? Aí eu tive as minhas recaídas com a bebida. Sim. Porque sempre que eu saía para jogar bola ou com outros amigos, eu voltava a beber. Entendi. Então, umas 3 ou 4 vezes eu voltei a beber. Entendi. Sabe? E tiveram pessoas-chave também que me ajudaram nessa caminhada, meus primos, amigos, que choravam junto com a gente dentro de casa, sabe? E até eu firmar no Senhor. Era realmente o seu sustento ali, Isso. Né? E o interessante é que nessa mudança de vida aconteceu algo inesperado. Uma dessas recaídas minha, tinha um irmão meu que tinha acabado de separar da esposa, ele foi morar num barracão. E o barracão dele virou lá um lugar de festas para nós. Então, todo sábado, a gente ia para lá fazer churrasco e beber. Nossa! E um belo dia desse, no sábado, a gente estava lá, já todo mundo bêbado, mais bêbado, já chapado, né? O Espírito Santo falou comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. A primeira experiência que você teve. A minha primeira experiência real com o Senhor. O Espírito Santo falou comigo assim: sai desse lugar, que esse lugar não te pertence mais. Nossa. Quando eu ouvi aquela voz que eu assustei, os meus olhos se abriram. E você percebeu? E aí eu comecei a olhar para um lado e para o outro, eu comecei a perceber aquele lugar feio, sujo, todo mundo bêbado. Eu falei, gente... As escamas dos olhos caíram. Eu falei, gente, isso não é para mim mais. Deus é teu. Como eu já estava escutando alguns cultos anteriormente, você já né? estava sendo ali, né? Isso, discipulado, estava sendo alimentado por outra fonte. Isso. Né? Aí eu levantei, eu olhei aquele cenário desagradável e bêbado, estava tonto, bêbado. E fui embora, e levantei e falei com meu irmão e com o pessoal que estava lá, os amigos meus. Falei, olha, esse lugar aqui não me pertence mais. Eu vou embora e eu não vou beber mais. Aí eu lembro que um dos meus amigos ainda falou assim, vai embora então, ô crentão. Porque ele sabia que eu já estava tendo uma pegada na igreja, né? Vai embora então, ô crentão, e amanhã você está aqui de novo com nós. Aí, lógico que eu sei que isso não era ele, sim. Isso era o inimigo, né, me provando, sim, lá, me sim. tentando. Então, eu fui embora. A Adélia trabalhava no shopping, e ela trabalhava até 10 horas da noite. Então, a Isabela, minha sogra, ficava cuidando dela, e eu ficava com o sábado livre e ia beber. Eita. Então, fui embora, tonto. Cheguei na minha casa, ajoelhei na cama, bêbado, e falei assim, Deus, se foi o Senhor que falou comigo mesmo, eu quero que o Senhor me fale agora. Nossa. E aí eu peguei a Bíblia. Que experiência. Do nada aqui, eu abri. Eu posso imaginar do nada a sensação que você estava no Isso, dia. Do nada eu abri a Bíblia. Claro que eu ainda não tinha entendimento bíblico. Foi um verso isolado, né? Mas foi esse verso que mudou a minha história. Aí, na hora que eu abri a Bíblia, caiu no livro de Naum, verso 1, capítulo 10. Lembrando que o livro de Naum é um livro quase que a gente nem vê ele na Bíblia. Como você pergunta na igreja assim, vamos ler Naum. Onde fica isso? Onde que fica isso? O povo não lembra. Mas existe, irmãos. Existe. Naum, capítulo 1, verso 10 diz assim, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, e se saturam de vinhos como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. Esse foi o verso que o Senhor falou comigo, bêbado. E aí você entendeu exatamente isso. E eu entendi isso aqui e tomei ele para a minha vida. Amém. Que eu precisava desse Deus e que a partir dessa hora a minha vida teria que ser mudada. Senão você ia ser consumido. Consumido como uma palha seca. Como uma palha seca. Então, a partir desse momento,
eu me entreguei totalmente ao Senhor. Amém. A minha vida mudou. Eu fui totalmente restaurado. Amém. Você teve E uma experiência com o Senhor. Uma experiência real com Deus. Glória. Que bênção. E eu nunca mais olhei para trás. Que Então já são 27 anos na presença de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, com a minha esposa, com a minha família. E a partir de então eu tive o meu casamento totalmente restaurado, curado. Glória a Deus. E hoje eu posso testemunhar e testemunhar isso para todo mundo que eu conheço, nos cursos e na cela, onde que eu vou eu dou esse testemunho, porque eu tenho o prazer e a honra de falar desse Deus que mudou a minha história. Porque realmente quando a gente para avaliar, né, todo o contexto, se eu contando aqui, eu fui, sabe, a gente vai viajando pelo tempo realmente montando o quebra-cabeça e fala assim, gente, não teria outra solução. Não teria, se não fosse Jesus, se não fosse a graça do Senhor sobre a sua vida, né, sobre a sua família, não teria Rodrigo, não teria Adélia, não teria Isabel, não teria Daniel, não teria ninguém, porque realmente teria dissipado isso no início, né? Porque infelizmente a gente sabe que o plano do diabo é o quê? Matar, roubar e destruir. E o primeiro alvo dele é as famílias. E como ele viu ali, né, que você já tinha uma vida fragilizada, já tinha ali todo um contexto, até um cenário propício para isso, divórcios na família, saúde emocional, muitas devastações emocionais, familiares. Peraí, era um prato cheio, mas o Senhor não permitiu, né? Amém. Deus alcançou sua família, te fez enxergar realmente, e a gente entende que essas estratégias que o Senhor usa, igual foi o jogo de futebol, né? Essas questões todas, Deus usa isso como estratégias. Por Sim. isso que a gente entende, pastor, que todos nós somos instrumentos na mão de Deus. Sim. Né? E a gente não pode negligenciar esse papel de instrumento. As pessoas às vezes me encontram e falam assim, Mayra, mas você exerce algum ministério? Eu falo, não exerço. Hoje eu estou no podcast, né? Eu atuo como apresentadora, mas eu sei que isso aqui é um instrumento onde Deus quer alcançar pessoas. Porque Amém. Quantas pessoas, pastor, vão se encaixar no quadro de vida que o senhor tá, vão assistir e falar assim, peraí, teve solução para ele, tem solução para mim. É o que eu faço até hoje. Não é? Então, assim, realmente um abrir, sabe, um descortinar de visão e mostrar para as pessoas, peraí, existe luz no final do túnel. Amém. Né? E a minha mãe sempre diz o seguinte, quando você acha que está no final do túnel, Deus põe uma molinha, aí você bate e volta. Porque não, com Jesus, a nossa vida pode até ser difícil, porque a gente não tem momentos fáceis. Sim. Mas a gente passa pela dificuldade, a gente passa pela luta com um ânimo e uma energia diferente, pastor. Isso. Né? E assim, que lindo ouvir, sabe, essa história de como Deus restaurou a sua vida, a sua família, seu casamento. Gente, quantos casamentos são perdidos por nada hoje? Isso mesmo. Né? Às vezes porque a mulher quer trabalhar e o homem não quer deixar, ou às vezes a mulher acha que ele está descumprindo o papel, como é que fala? Hoje tem um tal de abandono emocional. Ele me abandonou emocionalmente, eu vou me divorciar dele. Mas é muito mais fácil divorciar do que restaurar. E as pessoas não querem trabalho. Não quer lutar. Não querem lutar. Daqui a pouco nós vamos falar disso também. Principalmente para você, homem. Gente. Amém? Adoro quando o bate-papo Então, é bom e cheio de conteúdos. Então, continuando, eu comecei, né, a trabalhar na igreja bem cedo. Logo quando eu converti, comecei a participar dos cultos de casais. Na época a gente tinha os cultos de casais e muitos eventos que tinha na igreja. Sim. Então eu participava de todos. Embora tínhamos dificuldades, né? Sim, mas estava lá. Eu sempre lutei pela minha família, pela minha casa. Amém. Então, para mim estar aqui hoje, eu sempre lutei por isso. Amém. Principalmente culto nos domingos. Eu e a Adélia
2 meninos pequenos. Eu tinha dinheiro para pagar passagem só para um horário. Eu ia para a igreja de ônibus. Nessa época eu não tinha carro. Então eu tinha que decidir ou ir de manhã ou ir à noite. Ou senão ir a pé e voltar a pé. Mas nunca deixei de faltar numa escola dominical e no culto. Então, luta, suor, garra, né? A gente tem que... Quantas pessoas hoje faltam por Entendeu? nada, então, né? sempre eu estava lá. Primeiro curso de casais que eu fiz, Casados para Sempre, eu e a Adélia fomos o aluno que chegou primeiro da turma todos os dias até a formatura. Nunca faltamos e sempre éramos o primeiro a chegar. Dedicação, esforço. Então, comecei a trabalhar na igreja. Comecei com o departamento infantil. Que legal! Trabalhei demais com crianças. Sério, pastor? Com adolescentes. Gente, que a adolescência surpresa. lá da minha igreja, o pastor lá, que era o meu líder, ele me pegava e falou assim, eles dão, só você que dá conta deles. Então só você que consegue fazer. Eu trabalhava com juniores e era uma bênção. Foi uma bênção. E tudo isso foi moldando o meu caráter, o meu crescimento, o conhecimento da palavra e tal. Resiliência também, Isso, né? Então trabalhei em departamento infantil. Logo quando eu tive a oportunidade, fui convidado para trabalhar nos casais, que era o MMI, né, o Casados para Sempre. Então eu fiz a primeira vez líder em treinamento do curso de noivos. Que legal, gente. Aí trabalhei muito tempo com noivos, depois fui para o Casados para Sempre. E mais de 15 anos que eu trabalho com isso. Que legal. 15, 18 anos que eu tenho essa experiência de trabalhar com casais. Suporte, né? Que dá esse suporte para casais. Isso. E, inclusive, quando eu vim para Lagoinha, nós chegamos aqui na Lagoinha Palmeiras e nós implantamos aqui o Casados para Sempre. Que legal. Então, foi eu e a Adélia, nós assumimos. Tinha uma célula de casais também que estava acabando, nós assumimos ela. Inclusive o pessoal falou comigo, você é doido, vocês são doidos, vocês não vão dar conta disso não, vocês vão assumir um curso e mais uma célula. Então nós assumimos um curso, uma célula, logo no início da igreja. Sim. Essa célula nós estamos com ela até hoje, já vai fazer 8 8 anos de célula. Que já passou milhares não muito, né? Mas dezenas de pessoas com a gente e nós estamos lá firmes, dando frutos. Olha para você ver que bênção. E hoje nós temos essa potência, hoje que é o Lagoinha Gerações. É verdade. Que começou tudo lá com a gente. É verdade. Implantamos noivos, casados. Que legal. Com a ajuda de alguns casais. Eu não vou falar aqui nome que eu fico com medo de faltar alguém, né? Mas eles sabem quem foi. E hoje está aí essa potência do Lagoinha Gerações. Que bênção, gente. Glória a Deus. Então, sempre trabalhando, esforçando ali nos bastidores, né? Mas a gente tem feito a obra. Às vezes a gente vê, né, pastor, as pessoas lá em cima no altar, né, ministrando às vezes uma oferta, abrindo um culto, e a gente não faz ideia da história de como aquela pessoa chegou ali. Isso. E eu acho que esse momento aqui, né, no podcast é tão... enriquecedor para as nossas vidas, para a gente conhecer um pouquinho dos nossos líderes, dos nossos pastores, do nosso corpo, né? A palavra de Deus diz que é importante que a gente congregue, é importante que a gente esteja em comunidade. E é tão precioso a gente conhecer, a gente aprende tanto com a história das pessoas, a gente aprende tanto sobre perseverança, sobre fé, sobre dedicação, amor, paciência, sabe? E assim, é tão bom ouvir, né, de pessoas que a gente admira tanto, que assim, olha, a jornada ela não foi fácil, mas eu não desisti. Não. Né? E isso, quanto isso alimenta a nossa fé, a nossa perseverança. Amém. É o nosso chamado, né? Nós não podemos desistir. E ainda falando de curso, teve uma vez na minha casa, nós ministrando um curso de noivos. E tem uma lição que vai falar de laços de alma. Sim. Né? E essa lição, quando a gente ministra ela, a gente joga ela para a turma, porque a gente sabe que algo vai acontecer. Sim, é uma lição muito intensa. Intensa, forte e libertadora. Exatamente. Então, quando a gente está ministrando, né, que você orou, preparou, algo vai acontecer. Algo vai acontecer, ali. Exatamente. E quando eu ministrei essa lição, e na hora que eu... Chegou na hora, né, que eu falei assim, agora o negócio vai acontecer. Agora. O negócio aconteceu, foi comigo.
Jesus. Eu, como líder, a sala da minha casa cheia, com 5 ou 7 casais, mais o líder de treinamento, eu disparei a chorar. Sério? Eu fiquei chorando uns 5 minutos direto. Meu Deus. E aquilo foi um caos, todo mundo assustou. Como todo mundo assim, assustado. gente? O que está acontecendo com o líder? Ou seja, aquilo que eu julguei para acontecer com algum deles, para libertar coisas do passado, coisa que estava escondida lá no coração, aconteceu comigo. E nesse momento, Mário, eu comecei a lembrar daquilo que eu falei no início, que eu visitava a minha mãe nos hospitais psiquiátricos, sobre os divórcios da minha casa, aquela ignorância, aquela falta de carinho, tudo aquilo Deus foi julgando para fora. Olha, gente. Deus foi julgando para fora do meu coração. Nem eu imaginava que isso estava guardado no meu coração. Você ver. Deus preparou tudo. E aquela noite foi uma noite libertadora para mim. Glória a Deus. Foi um marco na sua vida, Aquilo, né, meu coração foi curado. Amém. A minha vida foi mudada ali também. Amém. E aí eu entendi que eu também precisava dessa libertação do Senhor. Todos nós precisamos, né, pastor? Isso. E aí, na hora que eu parei de chorar, né, que passou aquele filme na minha cabeça, que eu fiz assim, como se diz, respirou, eu fui liberto, né? Tirou o fardo, tirei né? o fardo que havia em mim. Eu comecei a explicar para os casais o que tinha acontecido. Entendi. Aí foi uma lição, foi testemunho, foi libertação, foi cura. E aí eu comecei a explicar para eles o que tinha acontecido. Meu Deus. E foi uma coisa assim tremenda que aconteceu. Eu posso imaginar, porque é o que eu tô te falando. Às vezes a gente vê as pessoas e fala assim, nossa, mas aquela pessoa ali é um pastor. Não, mas não tem problema. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo, né? Todos nós somos seres humanos. Então todos temos as nossas batalhas que precisamos vencer todos os dias, né? Isso. E esse seu comentário me fez refletir sobre várias coisas também na minha vida, o qual às vezes a gente prepara para cuidar do outro e Deus cuida da gente. Né? Por quê? Porque ele precisa limpar a casa primeiro. Para quê? Para que quando ele deposite o óleo, né, para quando depositar, seja o quê? Fluido, que transborde. Porque como que vai depositar alguma coisa se tem alguma rachadura, algum resquício? Não vai vazar, né? Não vai ser cheio completamente. Amém. E é sobre isso, né, pastor? Eu acho que nos últimos tempos, muitas mentalidades, né, de cristãos têm sido transformadas através realmente da palavra do Senhor, mas eu acredito também que esse descortinar de achar que pastor, que líder não passa por dificuldade, eu acho que essa escama tem caído, né? Porque a gente precisa entender que santo, puro, inabalável, que não erra, é só o Senhor. Todos nós lutamos para não errarmos, nós lutamos para não pecarmos, estamos todos no mesmo patamar. Não existe uma pessoa que é melhor do que a outra, né? Existe aquele que se esforça mais, ou às vezes aquele que luta mais, que resiste mais. Acredito firmemente nisso. Mas todos nós estamos sujeitos às provocações, às humilhações, às doenças. Estamos todos sujeitos a isso, né? O Senhor, ele tem os seus propósitos também. Eu vejo na minha vida que várias coisas aconteceram na minha vida para que o amor de Deus fosse manifesto e através dessa glória, desse amor manifesto na minha vida, outras pessoas fossem impactadas, sabe? Porque uma coisa que a minha mãe, ela fala muito, ela diz assim, minha filha, onde Deus vai agir se não tiver lugar para ele agir? Onde Deus vai curar se não tiver doença? Se não tiver precisando mudar? Peraí, eu quero ser, né? Eu quero ser um agente de milagres, mas para que eu seja um agente de milagres, eu preciso ter alguma coisa que precisa de milagre na minha vida. Isso. Né? E a sua história, ela remete muito isso para mim, sabe, pastor? A sua vida teve oportunidade da manifestação da glória de Deus. Amém. Sabe? E isso é precioso demais, isso é enriquecedor para nós. Porque a gente consegue olhar para a sua vida e falar assim, peraí, nossa, Deus fez isso pela vida dele, então Deus pode fazer isso pela minha vida. Amém. Sabe? Isso é muito precioso.
Então, voltando, eu trabalhei muito na igreja com os casais, com o curso. Eu preciso de honrar também a igreja que eu vim. Eu ia te perguntar qual igreja. Que é a Igreja Batista Peniel. Peniel, olha, pra você ver, Então, conheço. você que é de Peniel, que está me ouvindo, eu preciso honrar essa igreja. Ali foi uma igreja que eu mudei a minha vida, a minha história. Foi a igreja que eu estudei, que eu formei, na Escola Superior de Missões Peniel. Que legal. E sempre eu vou carregar ela aqui comigo. Então, sempre eu honro ali os meus últimos pastores, né, os meus pastores, eu honro eles até hoje. E eu não posso esquecer disso. Amém. Um beijo para os irmãos da Peniel. Peniel me lembra muito meu tio, sabe por quê? Meu tio teve um problema com drogas e ele ficou internado na Peniel. Eles têm uma casa de recuperação. Isso. E esse lugar foi um lugar de encontro com Jesus. Amém. Porque o meu tio, ele foi para lá e ele voltou completamente restaurado. Amém. E hoje ele tem a família dele de volta. Glória a Deus. Sabe? E hoje ele é uma bênção. E o lema da Peniel é: vi a Deus face a face. Exato. E a minha vida foi salva. E a vida do meu tio foi salva para a glória do Senhor. Amém. Isso aí. Então, trabalhei muito lá. Que bênção, Rodrigo. Glória a Deus. Tive o privilégio de fazer viagens missionárias lá. Gente, que delícia. Fui uma primeira viagem, nós fomos para Rio Branco, no Acre, na abertura de uma igreja lá. Uau. Passei lá uma semana. Não, atravessou o país, né? Isso. Fui 2 vezes para Bolívia, participar lá do congresso de missões, visitar as recuperações, visitar as igrejas e o povo de lá. Meu Deus. Então eu tive o privilégio de ver como que funciona a obra de perto, de ver e poder presenciar ali um pouco a vida dos missionários. Amém. Então isso para mim foi extremamente enriquecedor. Isso a gente dá muito valor nesse evangelho que a gente prega. Evangelho raiz, né? Raiz. E a gente sabe que quando a gente anuncia ele de verdade, a gente se entrega a ele. Amém. As vidas são transformadas. Amém. Amém. Gente, eu tô aqui achando um máximo, porque ele fez uma listinha de coisas que ele tem que falar. E aí, pastor, como é que estamos na nossa listinha? A listinha eu acho que já foi, voltou. Ô, glória! Já tá. Ele estava preocupado, ele disse assim: Mayra, eu quero falar minha listinha toda. Eu falei: nós vamos falar da listinha toda. Tá indo automático. É bom demais, é muito bom quando a gente compartilha, sabe, pastor? Bênçãos na nossa vida. E uma coisa que eu costumo sempre dizer, as nossas mazelas, né, as nossas dificuldades, a prática dela deve ser esquecida. Mas elas fazem parte da nossa história. Por quê? Porque nós saímos dela. Sim. Nós saímos dela para uma outra vida, para a vida de luz, para a vida com Cristo. E ela é que mostra como Deus foi bom com a nossa vida. Amém. Né? Então, por isso a gente não pode esquecer da nossa vida, esquecer dos nossos testemunhos. E eu sempre falo que eu gosto muito de testemunhar, né? Eu acho que o testemunho, ele enriquece, ele aumenta a fé do meu irmão e ele traz para mim também um novo fôlego, porque parece que você está revivendo aquela história, aquele amor e aquela sensação de libertação, aquela sensação de cuidado de Deus. Parece que isso renova a nossa vida, né? A gente sai com um novo ânimo, parece que dá aperta um botãozinho aqui que você... Oh, Deus, obrigado, Senhor, por teu cuidado, teu amor, não é, pastor? Não dá essa sensação no nosso coração? Isso. Então, continuando... Vamos lá, porque a gente tem coisas ainda para conversar. Depois de 20 anos que eu servi nessa igreja, nós sentimos, né, a hora de sair e viemos aqui para Lagoinha Palmeiras. Sim. Na verdade, a gente estava com um pezinho já na outra igreja. Ah, sério? Só que a Adélia veio aqui assistir um culto, alguém trouxe ela de convidada, e quando ela viu o pastor Rony pregando, que trem foi amor à primeira vista. Gostou. Falei, não, nós vamos para lá. Falei, então vamos embora. Porque a gente precisava do novo. Sim, do novo. A gente precisava de renovar a nossa vida espiritual. Sim. Então viemos, a Lagoinha Palmeiras estava com 3 meses, né, começando. Olha, bem novinha. Daí eu vim e logo eles já me pegaram, aí eu fui para a célula, né, eu assumi essa célula, eu assumi o Casados para Sempre, que nós implantamos, o Ministério de Casais. E
E sempre o pastor Rony ficava falando comigo assim, cara, você é pastor. O pastor Rodrigo ficava brincando comigo. Você é pastor que eu vou lambuzar essa careca sua de óleo já. E eu falava, pastor, não mexe com isso não, porque eu sempre corri disso, Mayra. Entendi. Lá da outra igreja que eu vi, eu também tinha um chamado pastoral. Mas quanto mais a gente corre, mais Deus corre dentro da gente. E de coração eu sempre me escondi. Sempre escondi disso. Porque eu sei da responsabilidade, do desafio que é ser um pastor. É mais desafio que glamour, né, pastor? Você está doido. Então, e tem gente querendo correr para isso, né, pastor? Eu não queria esse glamour de jeito nenhum. Porque eu sei das responsabilidades. Sim. E aí começou com esse negócio, você é pastor e você é pastor. E ele me convidou e me colocou no grupo de pastores da igreja, porque a gente estava trabalhando, dando fruto, envolvendo com um tanto de gente. E eu estou até hoje. Isso é um pastoreio, né, pastor? Embora eu nunca quis, nunca pedi nada para ninguém, nunca precisei de ficar, implorando para isso, ou usar de outro recurso, não, nunca fiz. O pastor nasce pastor. Isso. E aí, não sou consagrado, mas hoje eu já quero ser consagrado, mais já pra entendeu, frente. né? Hoje eu já entendi que não tem jeito mais. Sim. Eu quero cada dia mais mergulhar nesse propósito. Amém. Glória a Deus. Ajudar essa igreja, ajudar os nossos pastores. Amém. Então eu quero muito isso. Embora o tempo, a correria, o trabalho, a gente sabe que isso nunca vai parar, muitas das vezes é um empecilho, mas eu tenho que me adequar. Sim, você entendeu? Sim. E então estou aí até hoje trabalhando, fazendo aquilo que eu posso. Amém. Mas eu quero fazer muito mais. Amém. Eu quero fazer muito mais, porque esse chamado a cada dia mais ele queima no meu coração. Amém. Amém. E quando eu olho para as vidas, para os casais, para as pessoas, eu não aguento. Aí é aquela hora que eu penso em desistir, eu falo assim, eu não posso. Tem uma vida ali me esperando. Aí eu tenho que... Tem uma família para ser mudada, tem homens para ser restaurados, e aí eu estou aí para isso. Então vamos lá, vamos continuar, Eu até perdi agora o que eu queria falar. Aí, eu embolei. Pois é, mas aí a gente estava falando sobre essa questão de família, de ministério. E aí o senhor chegou no ponto que eu queria te perguntar sobre os homens. Opa, vamos lá. Porque a gente tem visto aqui um movimento, o seu filho serve também, nesse ministério que é interdenominacional, ministérios legendários. Isso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, afinal de contas, o que é esse Ahu que o povo fala? Ahu significa amor, honra e unidade. Glória a Deus. É o nosso grito de guerra do Legendários. Então, graças a Deus, eu tenho o privilégio de falar desse movimento. Que bacana. Que é um movimento transformador. Amém. É um movimento que eu costumo falar com todo mundo que foi uma das maiores experiências da minha vida como homem. Como sacerdote do lar, como pai. Então ele mudou e tem mudado a minha vida, a minha história. E tem quanto tempo que o senhor conhece esse movimento? Eu conheço o movimento já há uns 3 anos, mais ou menos. Sempre eu fui convidado, mas eu tive experiência com ele há 2 anos atrás. Entendi. 2022, eu subi a montanha e tive o privilégio de ter um encontro com o Legendário 01 na montanha. Então, isso para mim tem sido o máximo. Então, eu conheci, eu servi, eu aceitei o desafio e hoje eu vou lá só para me servir. Ai, que legal. Inclusive, em setembro eu estou lá de novo, dando a minha vida para aquelas pessoas que vão estar ali para ter esse encontro com Deus. E o Legendários, o público-alvo deles são só os homens? Homens. É um movimento exclusivo para homens. Você falou de meu filho. Meu filho, nesse momento, agora ele está na montanha. Que legal. Ele está lá servindo também. Graças a Deus. Então, o Legendários é um movimento que busca restaurar a vida do homem. Uau. Na qual a Deus o planejou. Uau. Então, o homem de hoje é um homem que perdeu essas características. É um homem hoje que não resolve mais problemas.
É um homem hoje que não toma decisões. É um homem hoje que perdeu os seus papéis. Ele não é mais sacerdote, ele não é mais líder, ele não é mais aquele cara que dá sua vida pela sua esposa, que cuida da sua família com garra, que luta. Então, como foi dito anteriormente, é aquele que é mais fácil separar do que lutar pelo seu casamento, pela sua família. E hoje o Legendários ele vem para impactar a vida dessas pessoas. Espera aí, você tem que ser mudado, o seu caráter tem que ser renovado. Amém. Deus não te criou para ser um homem frouxo. Deus te criou para ser um homem vencedor, um libertador. Aquela pessoa que cura, que trabalha, que briga pela sua família, que intercede, que ora, que leva a sua família para a igreja, para Cristo, que é o nosso papel principal. Amém. Então, igual nós fizemos esse convite para a igreja, então estamos trazendo isso também para a igreja, o Legendários. Legal. Nós já temos aí 4 ou 5 inscrições que vai subir agora no mês de setembro. Homens, fiquem de olho, hein? Então, homens, nós já vamos ser quase 10 homens legendários aqui na igreja. Já nós vamos estar enchendo essa igreja aqui de legendários, de homens transformados, que dá realmente a sua vida pela sua família. Amém? E como as mulheres precisam disso também, né, pastor? Demais a conta. Hoje uma das maiores reclamações no casamento das mulheres é isso. É o homem que não decide, que não toma decisão, é o homem que não resolve nada, é o homem que não... Você entendeu? Não faz nada. Então, sim, por isso, essa grande inversão dos papéis no casamento. Sim. A mulher, além do tanto de papel que ela já tem, a grande responsabilidade dela, está assumindo os papéis dos homens que estão prostrados. E peraí, você tem que acordar, homem. Então vamos subir a montanha, vamos falar mais disso. Amém? Então esse movimento começou na Guatemala. Olha que legal. O pastor ele chegou na igreja, né, em todo lugar que ele ia, ele começou a observar. Reunião de orações, só tinha as mulheres. Só as mulheres. Culto disso, só as mulheres. Vamos fazer isso na igreja, só as mulheres. Ele falou, peraí. Cadê os homens dessa igreja? Cadê os homens dessa igreja? Então Deus colocou no coração dele e deu ele essa estratégia. Ele criou o Legendários para trazer o homem de volta. Para resgatar os valores de Deus na vida do homem. Então, eu costumo falar com os homens isso, olha, homem, aceite esse movimento. Não só pela sua vida, mas principalmente pela vida da sua esposa, da sua família, amém, do seu relacionamento com Deus e para você mesmo, para você ser transformado. Amém. Então aceite esse desafio. E um dos lemas que a gente fala no nosso grito de guerra do Legendário, a gente fala assim, que nós damos a nossa vida pela vida dos nossos amigos. Olha. Então, quando a gente sobe a montanha para servir, nós vamos dar a nossa vida pela vida daqueles que estão legal, lá. Hein? Amém? Então, é muito bacana. E outra coisa mais importante... Isso traz uma unidade, né, pastor? Unidade. E a coisa mais importante, que nós somos, o Legendário, a gente fala que nós somos inquebrantáveis para o pecado, ou a gente não se curva para o pecado, e nós somos totalmente quebrantáveis para Deus. Amém. Então é isso que o homem precisa hoje, fugir desse pecado, não se dobrar para esse pecado que tanto tem atormentado a vida de todo homem, principalmente casado. Sim. E está perdendo seus valores e entregando de bandeja o seu casamento, a sua vida para o inimigo. Sim. E às vezes são valores tão imperceptíveis, né? Que a gente costuma dizer que para o diabo agir, ele precisa só de uma frestinha. Ele entra por uma frestinha e ele vai abrindo por dentro, vai minando por dentro. Isso. E aí quando estoura a panela de pressão, aí faz aquele estrago, isso, né, pastor? Então a gente precisa, mulheres, agora eu falando para as mulheres, investir, né,
no seu casamento, investir no seu marido, investir na sua vida, porque nós, quando cuidamos de nós, né, pastor, a gente aprende a cuidar do outro. A mulher, quando ela aprende a cuidar dela, ela precisa aprender a cuidar dela e da família dela, né? Na posição de entender ali qual que é a sua missão dentro da família. A missão é estar junto com o marido, debaixo da mesma missão, que é o quê? A família, né? E o homem, quando ele vai buscar, né, essa transformação, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai entender o papel dele na família, o sacerdócio dele ali dentro daquela casa, e vai entender que ele e a mulher, eles formam um quebra-cabeça, né? As duas peças que se encaixam, né? As duas peças ali que o Senhor preparou para desfrutar daquele momento e para carregar, né, essa responsabilidade que é uma família, né? E aí, quando a gente investe ambos nas suas vidas, né, e os dois juntos no casamento, não tem o que quebrar, né? O Senhor realmente, ele vem e ele reveste essa família de poder e blinda, né, esse casamento. O cordão de 3 dobras, ele não se rompe. Arrebenta, né? Não se rompe com facilidade. É verdade, é verdade. Então, basicamente, pastor, assim, essa eu é a minha estou história. Impactada. E eu louvo a Deus, né, pela minha vida, por tudo que Amém. Ele fez, por tudo que Ele tem feito. Eu tenho uma família, Maria, extremamente abençoada. Eu tenho meus filhos cristãos. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo sua família, então... Filhos cristãos, a minha casa realmente é um lugar de paz. Amém. Temos dificuldades? Como todos nós, Como pastor. todos têm, né? Temos os nossos desafios, as nossas lutas, mas nós lutamos juntos. É verdade. Nós lutamos Ninguém juntos. está sozinho, né? Ninguém está sozinho. E glória a Deus por Deus ter me tirado, né, do império das trevas. Amém. E me ter trazido, né, Sim. para o reino no Filho do seu amor. Amém. Então eu louvo a Deus, eu gosto de dar esse testemunho, eu sempre falo. É claro que tem muito mais coisa para falar, mais detalhes, né, daquilo que Deus fez, mas Deus tem cuidado de nós. Deus nunca deixou faltar nada para nós. E eu gosto de salientar muito isso, mas sempre eu estou na presença de Deus. Amém. Hoje eu também coordeno e tomo conta de um culto de legendários. Que legal. Nós fazemos um culto quinzenalmente de legendários lá no galpão que eu trabalho, que na legal. Nossa empresa. Então você, homem, também está convidado. Quinzenalmente a gente tem um culto para homens, pode ir legendário e convidados. Então, mesmo você que não é legendário, pode vir participar com a gente. Bacana então, demais. É o culto é uma quinzenal, forma de aproximar, né? Isso, que a gente trabalha com os homens e tem sido algo extraordinário. Amém. Só que lá é um culto para homens. É. Então, o homem que vai lá tem que ser casca grossa, porque lá não tem meias palavras. Entendi. Lá é pega para capar, como se diz. Lá, como diz outro, é ralador, mas no ralo grosso, né? Lá é pega para capar. Então, é muito bacana, muitas vidas, muitos casamentos. Amém. São testemunhos que a gente ouve lá, assim, coisa impactante que está sendo realizado lá. E sabe o que me chamou a atenção nessa informação que você passou? É no galpão. Então, inclusive as pessoas que não são cristãs, elas têm mais facilidade em frequentar esse tipo de ambiente. É uma reunião, como se fosse uma célula. Entendi, olha que como legal. Como se fosse uma célula. Lá você também tem a oportunidade de falar, Sim, de se expor, entendeu? Olha pra você ver que legal. Então é bacana demais, Isso, muito top. E isso que os homens precisam também, né? Isso. Ter o momento deles. Isso. Para que eles exerçam esse momento de terapia. Isso. Não como é? se fosse. É verdade. Então lá a gente tem o nosso momento de louvor, nós temos a palavra, depois a gente sempre faz um lanche abençoado, né? Com certeza, posso imaginar. E tem o bate-papo, né? Depois no final ali, que a gente vai conversar e tal. Que legal. Então é muito bacana. Bom demais. Pastor, foi um privilégio, uma Amém. honra, tá? Desfrutando desse seu testemunho, participar dessa mesa que o Senhor preparou. E eu acho assim que é muito precioso, sabe? Quando a gente testemunha
sobre aquilo que Deus fez na nossa vida, porque isso, igual eu te falei, aumenta a nossa fé, aumenta realmente a fé do meu irmão. Então hoje eu estou saindo daqui realmente alimentada, porque Amém. de ver quão maravilhosa foi a mão do Senhor sobre você, sobre a sua família, sabe? E sobre o Legendários, mulheres, vamos fazer a inscrição dos seus maridos, vamos ajudar eles nessa. Dá um empurrãozinho. Dá um empurrãozinho, né? Ajuda de vez em quando. Isso. Porque existem, né, situações que as mulheres precisam colaborar, precisam ajudar os seus maridos também nessa jornada, porque não é só pelo bem dela, é pelo bem da família, né, pastor? Amém. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Desejo Eu que que Deus agradeço. abençoe sua família, abençoe sua vida, que você rompa cada dia mais aí no que Deus tem para sua vida, porque eu tenho certeza que são grandes coisas. Amém. Amém? Você quer deixar mais algum recado para esses homens Com ou para essas mulheres? Fique à vontade. Certeza. Com certeza. Então, casais, primeira coisa, venha participar conosco. Nós temos uma equipe aqui fantástica do Lagoinha Gerações. Temos também os cursos de homens. Então, nós estamos aqui para te servir. Amém? E para você, homem, que precisa, ter alguma dúvida, eu estou à disposição para te orientar, para te abençoar. Então, nós estamos aqui para isso, né, Mayra? Para servir, para dar as nossas vidas pelas pessoas. Então, vem participar com a gente. Vem ser igreja com a gente. Amém. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Muito obrigada. Você que está em casa, assistiu mais um episódio, né, do nosso podcast LP. Quero te agradecer mais uma vez de estar aqui conosco, juntinho comigo aqui, nesse cenário lindo, que ainda vai ficar mais bonito. Aguarde e verás. Eu sempre falo, né, diretamente dos estúdios da Lagoinha Palmeiras, e agora nós estamos entrando numa fase de estúdio mesmo. Olha, para você ver, as palavras têm poder. Que Deus abençoe a sua vida com graça, com poder, com amor, e que a graça irresistível do Senhor te alcance em todos os dias da sua vida. Que você tenha uma semana abençoadíssima. Não se esqueça de nos seguir, nos adicionar e participar das nossas redes sociais. Em breve tem muitas novidades para você. Se você tem alguma sugestão de tema, de alguém para estar aqui comigo na minha mesa, manda pra gente, a gente vai ficar feliz em saber, em ter essa sua indicação. Um beijo para você, que Deus te abençoe e tenha aí um dia maravilhoso. Fica com Deus. Tchau, tchau.